Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, canal Marco 10 Clássicos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, deixe também seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos para a gente estar junto nessa discussão. Vamos falar um pouco então sobre as semifinais do Campeonato Paulista que foram definidas ao longo dessa última semana. Nós tivemos os 4 duelos, né, de quartas de final acontecendo. Uma vitória do Corinthians, uma vitória em que o time jogou bem, foi convincente, não foi brilhante, mas conseguiu libertar a torcida dessa vontade de ver o time jogando bem. O Luan, mais uma vez, bem, muito encaixado nesse esquema de 3 zagueiros, e especialmente com a presença de Gabriel e Ramiro por dentro para dar sustentação e para impedir que o Luan seja obrigado a recuar tanto na base da jogada, né? O Corinthians, em geral, recuperando a bola numa zona mais avançada do campo e dando essa bola para o Luan, e ali ele fazendo a diferença, né? Como foi, por exemplo, naquele segundo gol contra o Novo Horizontino contra a Inter de Limeira, numa bola recuperada pelo Gabriel, e também encaixando bem com os alas, né? Grande jogo de Lucas Piton e de Fagner. Fagner, que aliás será desfalque do Corinthians para a partida de semifinal, ele que foi diagnosticado com o coronavírus pela segunda vez, caso de reinfecção aí no Corinthians. Bom, então, Corinthians passa, depois passa o Mirassol, num jogo truncado contra a equipe do Guarani, um jogo de poucas oportunidades de gol, um jogo difícil, passou nos pênaltis a equipe do Mirassol, mas conseguiu avançar. E o Mirassol enfrenta o São Paulo, né, que também passou muito bem, obrigado pela Ferroviária, venceu por 4-2, a melhor exibição entre todos os times dessas quartas de final. O São Paulo, que tem números bem acima nesse Campeonato Paulista das outras equipes, tem disparado o melhor ataque, é disparada a equipe que fica mais com a posse de bola, 64% de posse de bola em média tem a equipe do São Paulo de Hernan Crespo, e a gente observa dentro dos jogos que é uma posse de bola objetiva, uma posse de bola que ajuda a equipe de fato a progredir, não é aquela posse de bola estéril que muitas equipes têm no campo de defesa. Interessante observar que os 4 times que passaram para a semifinal têm mais de 50% de posse de bola em média no campeonato. Corinthians com 55%, Palmeiras com 54%, São Paulo com 64% e o Mirassol com 53%. E para as equipes do interior ter mais posse de bola, isso é um indicativo de grande trabalho da comissão técnica em prol desse conceito, né? Porque o natural das equipes pequenas ou das equipes do interior é que quando elas enfrentam no mínimo as equipes grandes, né, elas fiquem menos com a bola. Então, se você considerar que ela teve menos de 50% em 3 dos 12 jogos, menos de 50% de posse de bola, porque enfrentou Palmeiras, enfrentou o Corinthians, enfrentou o São Paulo, só não enfrentou o Santos que estava no grupo dela, a gente entende que nos jogos contra as equipes do interior, que são do nível do Mirassol, o Mirassol teve ampla posse de bola, né? Então é uma equipe que, em tese, joga dessa forma, mas não deve jogar assim contra o São Paulo. Interessante lembrar que no ano passado o Mirassol foi ao gozo do São Paulo no Campeonato Paulista, eliminou a equipe do São Paulo não na semifinal, mas nas quartas de final, depois acabou pegando o Corinthians na semifinal e ficou pelo caminho. Mas é uma equipe que está há algum tempo já se destacando entre os times do interior do estado de São Paulo no Campeonato Paulista, né? Eu disse isso no meu último vídeo, e considerando a realidade da situação psicológica do São Paulo hoje, pela ausência de títulos, pela pressão em cima dessa necessidade de vitória, e como tudo que envolve a mística do futebol fica pesado para a equipe do São Paulo dentro de campo, eu não consideraria o São Paulo tão favorito assim contra o Mirassol, justamente por ter sido o duelo do último Campeonato Paulista contra o próprio Mirassol que eliminou o São Paulo da competição. E no último jogo, né, na verdade não em ordem cronológica, mas falando aqui de Palmeiras e Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino me decepcionou bastante, fez um jogo muito fraco contra a equipe do Palmeiras, não foi bem, né? Também é verdade que o Red Bull conseguiu um respiro, né? Ou conseguiu respirar por aparelhos na Copa Sul-Americana ao vencer a equipe do Emelec. Eu havia previsto que o Bragantino perderia do Emelec, por isso entraria com força máxima, força total contra o Palmeiras. De fato entrou com força praticamente total, o Palmeiras também, né, parou com essa palhaçada, né? Quer dizer, agora acabou essa história de que o Palmeiras não valoriza, que é Paulistinha, etc., porque já tá com o time principal, né? Então o Palmeiras entrou com o time praticamente principal, o Bragantino também. O Bragantino não conseguiu, de fato, igualar as forças com o Palmeiras. O Palmeiras é um time muito forte, especialmente quando pega adversários que se propõem a jogar, né? O jogo do Palmeiras contra o Red Bull lembrou bastante o jogo do Palmeiras contra o Flamengo. Como os times tentavam, sem sucesso, avançar com a posse de bola envolvendo as linhas de marcação do Palmeiras, e nos contragolpes o Palmeiras era absolutamente letal, criando oportunidades claras de gol e merecendo a vitória, ainda que pelo placar magro de 1-0. Acredito que nessas semifinais, entre
São Paulo, vamos falar, São Paulo e Mirassol. Não considero o São Paulo um favorito. É óbvio que pelos números da competição, pelo futebol que o São Paulo vem apresentado, por tudo que a gente vê dentro de campo, o São Paulo seria amplamente favorito. Mas, dentro da realidade psicológica do time do São Paulo hoje, com a pressão pelos títulos, com a pressão pelas vitórias, com o fato de ter sido eliminado pela mesma equipe do Mirassol no ano passado, eu acho que isso vai pesar, como pesa para todos os times, na realidade. Esses algozes que são menores do que as equipes, por exemplo, o Corinthians com o Guarani do Paraguai, que já foi eliminado 2 vezes na mesma competição por esse time fraquíssimo lá do Paraguai, né? E eu acredito que a mesma coisa possa se repetir. Então eu acredito em uma zebra, entre aspas, partindo desse jogo, Mirassol como finalista do Campeonato Paulista. E entre Corinthians e Palmeiras, acredito que vai ser um duelo da vida do Corinthians, né, especialmente do técnico Wagner Mancini, ele que está muito pressionado pela torcida, precisa realmente da vitória. Qualquer outro resultado que não seja a vitória vai abalar demais o trabalho do Mancini. É bem capaz, é bem provável, os setoristas dizem isso já, que o Mancini não continue caso não vença o Campeonato Paulista, né? Então a pressão é muito grande, mas o Corinthians não tem o estilo de jogo hoje que é o que o Palmeiras mais gosta de jogar, né? É até interessante, quando a gente lembra daquele 4-0 lá do ano passado, o Corinthians tentava jogar dessa forma, né? Tentava ser um time super propositivo, com posse de bola, com inversões entre os lados, com o Cantilho jogando por dentro, com o Jô em uma fase um pouco melhor do que ele vem hoje. E na realidade hoje o Corinthians é um time de muita pegada, né? E que o único jogador em campo que tem mais liberdade é o Luan. E ele vem se destacando muito. Eu acredito que o Luan não vai conseguir ter espaços para jogar contra o Palmeiras, porque o Palmeiras tem uma linha de defensores muito fechada. O Luan não vai conseguir ocupar o entrelinhas, né? Talvez o Luan tenha que cair um pouco mais pelos lados. E aí seria importante também ter, por exemplo, a presença do Matheus Vital, para que ele conseguisse boas associações ali pelo lado esquerdo. Há indícios de que o Vital poderá ser titular do jogo contra o Palmeiras. Acredito que o lado esquerdo do Corinthians vai ser bastante utilizado, vai ser uma arma constante ali com o Lucas Piton, possivelmente o Matheus Vital e o Luan caindo por ali, e acredito num lado direito mais de sustentação. É bem provável que o Bruno Mendes ou o Ramiro façam a função que o Fagner faria, né? Mas nenhum dos dois tem essa característica de ala, de profundidade, de dar a amplitude no corredor, mas ao mesmo tempo ser capaz de invadir a área, de preencher, como o Fagner fez naquele gol, por exemplo, contra a Inter de Limeira. Duelo equilibrado, não vou cravar aqui o favorito, mas acredito que a disputa será nos pênaltis. Valeu? E você deixa seus palpites aqui nos comentários também. Me siga no Twitter, @Marco10Clássico, no Instagram, @Marco10Clássico, e também siga o SCCP Scouts no Twitter, onde eu estou lá fazendo as lives e várias análises também. Forte abraço!